Vida de São José, por Monja Maria Cecília Baige. Continuando a leitura do livro, da onde a gente parou da última vez. Estávamos no tomo 3, aí a Michele continuou fazendo a leitura do livro, mas da versão compacta de português, e a gente achou que era esse livro, era tudo o que precisava, mas depois vamos descobrir que o livro da Monja Maria Cecília Baige, que eu comecei a ler, tinha mais coisas. Então vamos lá, vamos continuar a vida de São José. Oh, como poderia meu coração sofrer quando te vejo, menino Jesus, sofrer tanto? E aqui ele começou a chorar amargamente. E o divino menino infante inspirou sua Mãe Santíssima a colocá-lo nos braços do seu José. E ela o colocou, e sobre ele, recebendo nos braços, o santo consolou-se totalmente. E seu Jesus falou ao seu coração e encorajou-o, confortou-o e despertou o desejo de sofrer. Então, gente, aqui está traduzido do italiano. Então, se tiver algum erro, vocês vão ver as minhas dificuldades, tá? Se tiver alguma palavra aqui que não bate, não fiquem nervosos, porque às vezes aparecem umas palavras erradas. Na tradução direto do italiano para o português eu não arrumei, tá bom? Porque eu não tenho tempo para arrumar. Então, se vocês verem alguma coisa errada, não se preocupa, passa para frente, tá bom? Vamos lá. Faz parte. As traduções, elas fazem confusão mesmo, tá? Então, só vou começar de novo aqui. Oh, como poderia meu coração sofrer quando te vejo sofrer tanto? Isso é Jesus, o José falando para Jesus, tá? E aqui ele começou a chorar amargamente. José começa a chorar amargamente. E Jesus, o próprio Jesus, o divino infante, inspira sua Mãe Santíssima a colocá-lo nos braços do seu José. E ela o colocou. E e ele recebendo nos braços Jesus, o santo se consolou totalmente. E seu Jesus falou ao coração, encorajando-o, confortando e despertando o desejo também de sofrer, e fez-lhe aumentar o seu amor, por ele, por Jesus. Então nosso José saiu com o menino estreitado ao peito, todo consolado, e disse: que bela é a minha sorte, poder carregar nos braços o Criador do mundo, o Rei dos céus, o meu Rei. Ai, céus! Não invejo tua sorte, porque se a gozares de maneira revelada, tenho-a humilhada, apertada contra o meu peito. Então, não invejo os céus, a tua sorte, porque você goza ele de maneira revelada, triunfante. Eu vejo humilhado, apertado contra o peito. O santo sentia-se muito ágil no seu caminhar, quando segurava o menino Jesus nos braços, e sentiu vontade de voar, e com grande consolo do seu espírito, que inundou em um mar de delícias. E ele disse à Divina Mãe e perguntou-lhe se Jesus causava os mesmos efeitos a ela também, que com grande graça respondeu: e tu não sabes como nosso Deus ele é generoso com todos os seus? Muito mais pode acreditar que é comigo, que sendo sua humilde serva se dignou a escolher-me como mãe. O nosso José gostou de receber essas palavras de Maria, porque já imaginava quanta alegria lhe daria o seu divino filho a ela, E também a quem é reconhecido como um servo digno e não digno de toda graça e graça, Vendo a diferença entre ele e ela, Ficou feliz dela falar do jeito que ela falou, Que Deus a faz muito feliz, que é generoso, com ela, porque escolheu ela como mãe. E ele entendeu dessa forma também, que quanta alegria ele sendo um servo indigno, que não é tão digno e mesmo assim, não é tão digno como ela é digna, e mesmo assim ele tem essa alegria. Então ele imaginava quanta alegria Jesus daria para ela, por causa dela ser merecedora de todas as graças, cheia da graça. Muitos foram os sofrimentos que o nosso José sofreu nessa viagem, junto com sua esposa Maria e seu Jesus. Deve ser a viagem de volta do Egito, se eu não me engano, para Nazaré. Muitos foram os sofrimentos que o nosso José sofreu nessa viagem, junto com sua esposa Maria e seu Jesus. Foi uma época muito fria, eles estavam frequentemente no meio do campo sem nenhum abrigo.
onde tiveram que passar a noite inteira ao ar livre. O nosso José ficou muito angustiado com isso, por amor a Jesus e à Divina Mãe. Ele tentou arranjar seu manto na forma de uma cabana para abrigo, e lá eles ficaram a noite toda orando em parte os louvores divinos e em parte contemplando a grandeza, beleza e bondade daquele Deus que eles carregavam, e em parte por algum tempo descansando. Eles estavam congelados no frio e não havia como eles se aquecerem. Porém, a providência divina não parava de confortá-los quando parecia que não resistiam mais ao sofrimento. Falando do amor infinito que Deus tinha pela raça humana, seu coração se acendeu para que o calor também queimasse o corpo. E eles encontraram-se muito mais protegidos do que se estivessem protegidos à frente do fogo, pelo que juntos deram graças ao Senhor, que com tanta caridade e amor os consolava. Eles também sofreram muito com a fome e a sede, passando dias inteiros sem alimentação. Às vezes, eles encontravam algumas ervas nesses campos, e esses eram seus alimentos que Deus dava. O sabor, né, que eles sentiam na hora que comiam a erva, um sabor que tinha um gosto muito requintado, né? Eles sentiam um gosto na erva que comiam, né? Deus permitia pela graça eles sentissem um gosto requintado na erva que eles comiam. Então eles poderiam beber quando encontrassem um riacho, que era muito raro. E ainda assim, eles sofreram tudo com muita alegria nos seus corações, porque o pensamento do coração, né, do pensamento de que Jesus estava com eles, né, tudo era melhor, né? Quando fala isso aí, o menino estava com eles. Quando vem o pensamento de que o menino estava com eles, tudo ficava melhor, tudo ficava mais tranquilo, amolecido, quer dizer, tudo mais fácil. Às vezes eles se encontravam no camafeu coberto de neve e gelo, pelo que foram muito afligidos pelo sofrimento, e nestas circunstâncias, os anjos enviados por Deus trouxeram-lhes o alimento necessário e eles se recuperaram um pouco. Eles admiravam a providência de Deus e cuidava deles para provê-los com o que precisavam, onde careciam de toda ajuda humana. Muitos anos, porém, ficaram com fome sem nada. E Deus fez isso para provar o sofrimento deles, a sua resignação e a sua fé. E então, ele os saciou de tal maneira que pareciam ter sido alimentados abundantemente. Olha, gente, que milagre, gente. Na verdade, eles sofreram muito, mas também ficaram muito consolados depois de terem sofrido, e juntos louvavam a Deus, tanto pelo bem que os enviou, como por tudo que também os fez sofrer. Olha, gente, a divina vontade, gente, olha só. A família de Nazaré vivendo a divina vontade, aceitando tudo que acontecia com eles e agradecia, gente. É tudo de bom viver assim, meu Deus do céu. Nosso José ficou muito atento e com tanto medo de que seu pequeno Jesus sofresse de frio, que quando a Divina Mãe o segurava nos braços, muitas vezes lhe implorava que o sentisse se ele estava frio ou com calor. A Divina Mãe o agradava e confortava, dizendo-lhe que era muito caloroso e muito caloroso. Às vezes, porém, acontecia que o Divino Menino ficava congelado de frio, querendo sofrer isso, né? O menino queria sofrer isso, né? Querendo sofrer isso. Jesus, na vida íntima do Senhor Jesus Cristo, explica que ele queria sofrer essas coisas, né? Permitia que isso acontecesse. E a Divina Mãe dizia a José para obedecê-lo, porque ele queria sofrer isso. O santo ficava muito angustiado com isso e chorava amargamente por não poder aquecer o menino, né? Por não ter o que aquecer o menino. É normal, ele era um homem, José era um homem, Jesus era santo, né? Divino. Então Jesus queria passar pelo sofrimento pequenininho, nenenzinho, e José não queria ver o neném chorando, sofrendo. E aí a Nossa Senhora mandava José obedecer. Olha, você tem que obedecer Jesus, porque Jesus está me comunicando aqui na minha mente, falou comigo que ele quer passar pelo sofrimento, ficar com muito frio. Ele quer ficar congelado e sentir o frio. Ele quer sentir essas penas humanas que nós também sentimos. É ele que quer. A gente tem que obedecer, ele é nosso Deus. É isso que acontecia.
Então, José passava por essa situação. Não é fácil não, gente. A vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo não é fácil ler, não. A gente fica meio assim, meu Deus do céu. O Redentor aceitou com prazer e aqueceu-se no fogo amoroso que saiu do coração de José. Então, José ficou tanto nervoso que, né? Porém, o Divino Infante consolou São José. Eu não li essa parte. Porque então sugeriu à Divina Mãe que o deixasse nos braços do seu amado José e o tomou com muito carinho e com grande desejo de comunicar-lhe o calor. O Redentor aceitou com prazer e aqueceu-se aquele fogo amoroso que saiu do coração de José e o santo foi totalmente consolado. Então, no momento em que Jesus estava lá sofrendo, viu São José sofrendo, para não deixar São José sofrer muito, ele aceitou ir para o colo de São José e recebeu o calor de São José para poder São José ficar consolado. E é muito bom, né? Oh, Deus bonzinho, meu Deus. Jesus muito bonzinho demais. Então ele disse à sua esposa, da qual ele estava muito feliz. E juntos eles agradeceram o seu Deus. Meu Deus, eles agradeciam a Deus por coisas tão pequenas, tão simples. Que coisa mais fofa, meu pai. Chegando a algum povoado, entravam para pernoitar e não ficavam em campo a céu aberto. E nosso José também sofreu muitos maus tratos e palavras ofensivas por parte de quem o hospedava. Os estalajadeiros, né, as pessoas que instalavam, os hospedeiros, admiravam e consideravam a beleza, dignidade, graça e modéstia da Divina Mãe e foram todos contra José, tratando-o como imprudente, sem juízo por levar sua esposa tão delicada nessa viagem. Isso aconteceu quando já estavam numa terra estrangeira. E ali, uma terra estrangeira gentil e então frio, e tanto frio, e tão fria. Eles o trataram como um sem-teto, zombaram dele e o maltrataram. Isso é gentil, hein? A terra estrangeira é gentil. Então a terra estrangeira ruim deve ter sido pior, né? O santo ficou em silêncio e não se desculpou. Isso que eu fico interessante, ele fica em silêncio e não se desculpa, porque ele não está fazendo nada de errado. Para que ele vai se desculpar? Isso que é interessante, né? Tudo sofreu com muita paciência e ofereceu ao seu Deus por amor de quem tudo suportou e por dentro ele dizia, ai meu Deus, tu sabes tudo, e por que razão eu vou tão errante, que não é para outra coisa, mas apenas para te obedecer, meu Deus. Porém gosto de ser maltratado, desde que seja tratado com todo respeito e que minha querida minha esposa merece. Ele aceita ser maltratado desde que a esposa dele receba todo o respeito. Meu Deus, que lindo, né? Ali ele se aposentaria com sua esposa, né? O que quer dizer? Descansaria com a sua esposa. E com ela desabafaria a dor do seu coração e diria a ela, minha esposa, as palavras que eu ouço ditas contra mim são tantas espadas que penetram no meu coração. Né? As pessoas que estão maltratando ele, né? Não por causa de qualquer outra coisa, mas porque falam a verdade. Ou seja, que estou te levando por aqui com tanto sofrimento da tua parte. E parece, na verdade, que sou cruel, sem compaixão por sua delicadeza, porém, devo obedecer às ordens de nosso Deus que a comanda, e isso me consola em meio a tantas angústias que eu experimento. Obedeço à vontade divina, e isso é o suficiente para me tranquilizar. Agora pense, o que diriam, o que fariam comigo se soubessem quem você é e quem é a criança que você carrega nos braços? Aliás, eles me matariam. A Divina Mãe o consolou e encorajou a ter paciência e disse-lhe que se alegrasse com aquela angústia, porque Deus tudo permitiu para colocá-lo à prova e dar-lhe oportunidade de ganhar méritos, né? E de fato o santo obteve muitos méritos, sofrendo tudo com resignação. Que santo é esse, né? Isso também agradou muito a Deus, pelo que cada vez mais o seu fiel servo José se enriqueceu de méritos. Também nesta viagem o santo exerceu a caridade para com o seu vizinho, com o próximo, porque quando tinham que entrar numa aldeia ou vila para ficar, ele implorava ao seu Jesus que dignasse a iluminar e beneficiar o povo que ali vivia. Que lindo! E de fato, sempre que o Divino Redentor entrava naqueles lugares, ele compartilhava suas graças com os habitantes, em particular dando saúde aos enfermos que ali estavam. Olha, Jesus fazia milagres ali, ó.
mesmo que eles não soubessem de onde vinha esse bem. E por isso o nosso José sempre implorava ao seu querido Jesus, pois tinha muito carinho pelos enfermos e principalmente pelos moribundos. Olha, ele era ainda um intercessor pelo povo, para ajudar o povo sofredor. Que santo é esse? Quando ele estava nas aldeias dos infiéis, e ele disse ao seu Jesus que se dignasse a curar os enfermos que estavam lá, porque ele esperava que com o avanço do tempo eles se convertessem e abraçassem a verdadeira fé de que Jesus tinha vindo para o mundo, né? E Jesus o agradava. Então, quando ele ia na terra dos infiéis, que são pessoas idólatras, pagãos, ele rezava para que essas pessoas fossem curadas, para que desse mais tempo de vida para elas, para que desse tempo para que elas se convertessem e abraçassem a verdadeira fé em Jesus, porque ele tinha vindo e ele iria, né, em breve, evangelizar essas pessoas. O inimigo infernal enfureceu-se, claro, sempre, né? José, ele sempre foi um grande lutador contra o inimigo não gostava dele de jeito nenhum. O inimigo infernal enfureceu-se, porque lhe faltava forças, e não podia aproximar-se do nosso José, para angustiá-lo como desejava, porque o poder da virtude divina o afastava, e muito abatido e ainda mais enfurecido, porque ele não sabia de onde vinha o poder que mantinha ele afastado, né? Porém, não quis deixar de afligir o santo, permitindo que Deus o fizesse adquirir mais méritos. Então, ao demônio vir afligir José, fazia com que Deus fizesse o santo adquirir mais méritos. Incrível isso. O demônio é um instrumento de Deus. Olha só, Deus na divina vontade usa o demônio para o nosso bem, para nos trazer méritos. Permite, né? Permite que o demônio aflija, às vezes, a gente para nos trazer méritos. E isso fez da seguinte forma: quando eles se aproximavam de alguma cidade, os piores habitantes dali vinham maltratar o santo, né? Então ele instigava, porque daí ele fala que instigava os piores habitantes dali para vir maltratar o santo. E na verdade, em muitos lugares o nosso José ficou realmente sofrendo desses vadios, né? Sofrendo atravessos desses vadios, né? Pessoas que vieram trabalhar. Ele ficava ouvindo palavras ruins, né? E lhe foi negada a comida, né? Ele ia pedir esmola e muitas vezes era negada a comida para ele, né? Mas o santo sofria, tudo com invencível paciência e grande zelo. Tá vendo? Saiu tudo ruim aqui, mas só que o Senhor nos ajuda com a sua graça para a gente continuar lendo e entendendo. Mas o santo sofreu tudo com invencível paciência e grande zelo, porque o inimigo sempre ficava mais confuso e se retirava mais furioso do que nunca. Mas o inimigo não desistia de suas tentativas. Ele se acalmava e mesmo estando para baixo, ficava pensando, para torná-lo mais velho, vou esperar novas oportunidades, mais ocasiões para a guerra, né, para que surjam. E às vezes, sendo muito afligido pelo frio, fome, né, e não entendendo o porquê de ser capaz de onde o lugar para se abrigar, né. Ai, tá tudo ruim aqui essa parte, ficou russa demais. Vamos lá, passar para frente. Inspirar, o infante divino olhou para eles com o rosto bondoso. Esquece a parte aqui, porque não dá para ler, né? Muitas vezes ele passava aflição por frio, fome e tal, tudo bem. O divino infante olhou para eles com o rosto bondoso e sorridente. Eles plantaram aquele rosto divino de cuja beleza se apaixonaram. Eu tô lendo dessa forma, gente. Eu copiei do livro italiano porque não tem o original em português. O português tem um livro compacto que a Michelle já leu, mas o conteúdo do livro italiano é maior e tem mais elementos. Então, independente da dificuldade que a gente tiver para ler, eu vou ler do mesmo jeito, tá bom? E aí vocês estão vendo a minha dificuldade, vendo que é pela graça mesmo que a gente vai atrás, né? Que vai até o fim, tá? O infante divino, Jesus,
olhou para eles com o rosto bondoso e sorridente. Eles, se concentraram no rosto divino de Jesus, que é de cuja beleza, e se apaixonavam. As pessoas se apaixonavam lá nessas pessoas no lugar onde eles estavam, E assim eram arrebatados em êxtase pela felicidade, E José e Maria também. E naquele êxtase, o seu espírito se enchia de alegria e compreendia mistérios muito profundos. Jesus e Maria, no caso. Jesus e José. Maria e José, desculpa. Eles também foram restaurados no corpo, Por isso, ao retornar do êxtase, eles estavam com forças e pegavam seu Jesus e partiram novamente na estrada, louvando e oferecendo a Deus por favorecê-los e confortá-los tanto. Então, às vezes eles não conseguiam lugar para se abrigar, às vezes não conseguiam lugar para comer, pessoas para poder dar um abrigo, às vezes não conseguia esmola de comida. Aí eles ficavam no lugar ali, e Jesus vinha e enchia o espírito deles de alegria, um êxtase de grande felicidade que fortalecia o corpo e a alma deles e dava força para eles continuar o caminho. E eles pegavam Jesus e partiam novamente na estrada, louvando e oferecendo a Deus por tudo que eles passavam. Então a Divina Mãe cantava os louvores divinos, dos quais o afortunado José sentia muito consolo e derramava lágrimas pela felicidade que experimentava. Muitas vezes o nosso José teve grandes penalidades, sofreu grandes penalidades, porque durante a viagem, de repente a criança divina chorava amargamente, como as outras crianças quando sofrem, muito. O menino Jesus também sofreu muito, mas a sua dor foi causada pelas ofensas ao Pai divino. Isso, porém, não foi percebido pelo afortunado José, por acreditar que ele chorava muito porque sofria. Então José não sabia que Jesus estava chorando pelos pecados. José achava que Jesus estava chorando pelo sofrimento. Então imagina o sofrimento de José, meu pai do céu, vendo Jesus chorando e não poder fazer nada. Imagina você na sua casa com o seu neném, e seu neném chorando, e seu marido vendo ele chorando e você sabendo que seu neném está chorando por causa que você beliscou ele. Imagina assim, você beliscou o neném, mas beliscou feio o neném mesmo. Ou fez alguma coisa com o neném. E aí o seu esposo vê ele chorando, e você fala, não, tá tudo bem. Você não pode falar que você beliscou o neném, que você fez alguma coisa com o neném. Aí o seu marido vai ficar louco, vendo que o neném tá chorando, e você fala, não, tá tudo bem, vai passar. É mais ou menos isso. A Nossa Senhora tinha que fazer isso. Ela sabia o motivo pelo qual Jesus estava chorando. Ela não podia falar para José. Não era dada a graça para José saber. José tinha que ficar sofrendo aquele sofrimento todo, de ver Jesus chorando, sem saber o motivo, achando, e ele pensava mil e umas coisas. Ai, a culpa é minha, porque ele está sofrendo, porque a gente não... A culpa é minha. E a culpa é minha que ele está chorando. É por causa do sofrimento, eu não posso ajudar, eu não posso resolver, eu não posso... José chorava demais, ele sofria muito. José foi o homem mais sofredor que eu conheci, eu acho, de todos os santos que eu já vi. José foi o que mais se assemelhou a Jesus Cristo no sofrimento, homem de homem. Por isso que ele é o santo abaixo de Nossa Senhora, ele é o maior santo de todos. Por causa que ele foi o que mais viveu igual a Jesus. E Jesus fez questão, você quer ser meu pai adotivo? Então tá bom, mas você vai ter que ser o pai adotivo. O pai adotivo, que vai se assemelhar mais a mim. Jesus, eu quero olhar para você e sentir felicidade de saber que você é tão parecido comigo. Tipo assim, entendeu? Jesus, ele tinha que ter o pai sofredor igual ele, sofredor. Servo sofredor, o pai tinha que ser um servo sofredor. Senão, não seria digno de ser pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. Não é fácil não, meu filho. Não é fácil não, meu filho. Tá, então vamos lá. Porém, não foi percebido pelo afortunado José, não era dado a ele para ele saber o motivo pelo qual Jesus estava chorando, tá? Por acreditar que chorava sofrendo, porque estava sofrendo por muito sofrimento, principalmente por causa do grande frio,
ou um grande resfriado, pelo qual o santo sofreu e foi ferido por uma dor muito forte, também amarga, junto com a mãe, com a Mãe Santíssima, que então declarou a causa do choro e do choro do Senhor Jesus pelas ofensas do Pai. Ela revelou para ele. Então tá bom. Mas no primeiro momento ele não sabia. Aí ela declarou a causa do choro de Jesus, que era pelas ofensas ao Pai Divino. Então o Senhor é muito bom mesmo, porque o Senhor... Aí, falei tão bem do José, agora o senhor vai e fala que ele sabia. Desculpa aí, gente, perdoa eu. Mas não tem problema, eu não falei nada de errado. E o exortou para que recebesse também o divino menino. Tinha muita coisa que José não sabia. Exortou para que recebesse também o divino menino, oferecendo ao Pai as suas lágrimas. Então, que era para oferecer as lágrimas do menino e as dele para o Pai, junto com as de Jesus, rogando-lhe pela conversão dos pecadores, que o nosso José fez com muito carinho e com lágrimas renovadas. Em seguida, agradeceu à Divina Mãe pelo que lhe manifestou e ensinou. Aí ela agradeceu à Mãe do Céu por ela ter manifestado o motivo do choro do menino. Então, Nossa Senhora é muito boazinha também, né? E ela respondeu com grande graça, dizendo, mas porque ela estava obedecendo a Deus, senão ela não tinha falado. Se ela tivesse Jesus falado, não conte para ele de jeito nenhum. Aí ela não tinha contado, porque ela é muito obediente. Em seguida, agradeceu a Divina Mãe pelo que lhe manifestou e ensinou, e ela respondeu com grande graça, dizendo que todos os louvores, todos os agradecimentos seriam dirigidos a Deus, porque tudo deve se referir a Deus, sendo Ele o autor de tudo, o Criador, né? O santo tudo fez com muito carinho, sua esposa o acompanhou nestes atos. Muita longa e desastrosa foi esta viagem que os santos peregrinos sofreram muito, mas também gozaram dos grandes favores divinos e muitas vezes vieram consolados pela divina providência. Era muito grande a alegria que eles tinham continuamente em ter o Senhor Jesus em sua companhia, e isso bastava para mitigar todas as amarguras e fazer com que sofressem todas as angústias com paciência e com alegria todo o sofrimento, por maior que fosse. Agora é o capítulo 13, tomo 3, eu acho. Os modos do exílio, como foi, o exílio deles para o Egito. Eles estão indo para o Egito. Depois de muito sofrimento na longa jornada, nossos peregrinos até que enfim chegaram ao Egito. Foram 500 parece que foi 500 quilômetros. Parece que eles andaram muito longe mesmo. Da onde eles estavam, Belém, para ir para o Egito. Era muito longe. O nosso José sentiu uma grande vergonha de ter que entrar na cidade para fazer morada com sua esposa e o divino infante. O santo estava com muito medo, porque lá é um povo bárbaro e idólatra. Povo idólatra, né? De repente, as mulheres se tratavam com sua esposa, e dirigiam súplicas calorosas a Deus, pedindo que lhe tivesse que sofrer tratamento de empregados domésticos. Tá bem complexo aqui o negócio, né? E ele teria que sofrer apenas. Só ele que tivesse que sofrer, ela não tivesse que sofrer. Que nunca permita a Deus que a sua unigênito e sua mãe tivesse que sofrer qualquer ofensa, que ele aceitava sofrer tudo lá no Egito e que ela nunca sofresse, né? Aqui está minha esposa, eu me ofereço a sofrer tudo, quando eles devem permanecer livres do sofrimento. Não é possível, meu Deus, que eles tenham que ser maltratados. Muito grande a sua inocência, seus méritos e suas virtudes. Eu sou um servo, miserável, mereço todo o mal para mim. Pecador, né? Ele é pecador. Ele não é Imaculada Conceição, né? Ela é. Bem, faça isso para mim, não para eles, por favor. Olha que lindo, gente. Como que pode um santo ser tão santo desse jeito? Faz eu sofrer, mas eles não, de jeito nenhum. Isso e mais disse o nosso José com o coração ao seu Deus e manifestou o seu temor à Mãe Divina, que o consolou e o fez não temer. Temos Deus conosco, confiemos nele. Ele nos enviou aqui, ele que nos enviou e ele nos ajudará. Assim como fez até agora de forma tão generosa, temos experimentado muito quão grande tem sido o cuidado que Deus tem por nós.
e que devemos ter. Deus está conosco, isso basta para nos dar paz de espírito em todas as circunstâncias e em todos os perigos. O nosso José foi encorajado pelas palavras de sua esposa e muito mais pela graça de Deus. Dirigiram-se para a cidade e quando eles entraram, eles fizeram, né, que os ídolos que eram adorados por aquela nação cega caíssem por terra. Isso aconteceu na vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso abalou toda a cidade. Jesus fez com que os ídolos da terra do Egito fossem todos abalados, quebrados mesmo, caiu tudo, né? Isso abalou toda a cidade, não havia ninguém que pudesse entender como isso aconteceu e por quê. Eles não podiam entender isso. Entrando nela, o Deus verdadeiro, para morar lá, ele derrubou os falsos deuses com sua força. Então, entrando na cidade, o Deus verdadeiro, que iria morar lá, ele não ia morar com um monte de deuses, né? Falsos, nojentos, né? Ele destruiu tudo. O demônio se propôs a perseguir o santo José e sua esposa, quando os viu se aproximando da cidade, porque ele estava ali, né, com o seu reino, né? Como reino, né? Ele era um reino, ele era o reino dele, aquela cidade, ele reinava lá. Era o senhor da cidade e pensou na maneira de poder angustiar os santos peregrinos. Por isso ficou todo feliz, mas ficou confuso, totalmente abatido pela força que ele sentiu aguentando em si quando os seus ídolos foram jogados no chão e ele foi forçado a fugir, pelo que ardeu com uma fúria mais furiosa. Na verdade, ele instigou muitos homens contra os santos peregrinos, mas eles podiam fazer pouco mal a eles, porque como eles eram tão pobres, humildes e modestos, né, como a família de Nazaré era tão pobre, humilde e modesta, não tinha muito o que fazer, né? Eles não podiam acreditar que eles poderiam ser a causa do mal que aconteceu na cidade, né? Do terremoto que aconteceu, provocado por Jesus. Embora eles foram altamente instigados pelo diabo. Então, eles foram totalmente instigados pelo diabo para culpar a família de Nazaré por tudo que aconteceu lá, que caiu um terremoto naquela cidade. Vocês não têm noção, um terremoto total. Os bichos destruíram tudo. Porém, nosso José recebeu alguns maus tratos, insultos e foram feitos por alguns dos mais malvados, não querendo que eles ficassem na cidade. Embora não faltasse aqueles com um espírito mais brando e compassivo que os defendesse e lhes dissesse para ficar o tempo que precisassem para morar ali. Então, teve gente boa que aceitou, que foi tocada por Deus, né? Que defenderam eles e lhes dissesse que eles podiam ficar à vontade ali. E o fizeram pela compaixão que tinham pela Divina Mãe, que vendo-a com uma beleza tão especial, com tanta modéstia e graça, não podia deixar de sentir pena dela e ter uma certa boa vontade para com ela. E quase todos invejaram a sorte de José por tê-la como companheira. Então ela era muito bonita, a senhora muito bonita, chamou muita atenção. E eles invejavam a sorte de José por tê-la como esposa. Porém, o pensamento de tirá-la ou qualquer outro pensamento impertinente nunca passou pela cabeça de ninguém. Por quê? Porque Deus não deixou. Eles só ficavam maravilhados e gostavam de vê-la tão sábia, tão linda e graciosa, e olharam para ela com espanto. O nosso José sofreu com invencível paciência todos os maus tratos e insultos de alguns dos mais perversos, e ele aceitou tudo de bom grado e de boa vontade daqueles que o mostraram respeito das prerrogativas especiais de sua esposa. Eles falavam bem da Nossa Senhora, então ele ficava tranquilo. Gostava muito em seu coração quando via como o menino divino entrou ali e os ídolos todos caíram. Eles, né, que eles adoravam, pelo que uma grande esperança veio a eles para aquela nação infiel, que é isso que ele desejou, né, que aquela nação se convertesse ao Deus verdadeiro, né, e sim, tinha sido dada uma graça muito grande para aquele povo lá, né. Eles ficaram em uma pequenina casa, a casa do menino Jesus com a Santa Virgem Nosso José, e lá eles descansaram um pouco e agradeceram a Deus pelo benefício de encontrar um lugar e de lhes ter proporcionado aquele pequeno conforto para a sua paz de espírito. A cidade inteira estava em desordem devido à destruição dos ídolos, e nossos santos peregrinos estavam descansados e calmos, dando graças a Deus pelo que havia acontecido. Porém, nosso José não se atreveu a sair da casa naquela noite, né? Procurou ali, né, que Deus trouxesse algum lanche para eles, né? Pediu para que Deus trouxesse algum alimento, né?
teriam adorado a Deus verdadeiro e desfrutado muito disso, e que sentia a Divina Mãe que o aprovou sabiamente, e ambos deram graças a Deus. Nossos peregrinos percorreram a cidade, não sabiam para onde ir. Procuravam um canto para descansar um pouco, mas não o encontraram. Nosso José sentia-se afligido pelo amor que tinha pelo seu Jesus e pela Divina Mãe, e lembrava-se de ter cantado em Belém que não encontrava lugar para ficar. Né? Mesma coisa, ele lembrava de ter em Belém também não encontrado lugar para ficar, embora ali estivessem alguns amigos familiares. Portanto, voltando-se para Deus, implorou-lhe ajuda naquela grande necessidade e disse: Não encontrei lugar para ficar entre fiéis e parentes, agora como será entre bárbaros e infiéis? Meu Deus, teu é o poder é necessário, né? Agora o teu poder é muito necessário, né? Não é o estábulo de Belém, aqui pelo menos deve ter um lugar coberto. E então Deus quer assim e eu também quero. E se o Verbo encarnado não tem vergonha de viver em um lugar de tanta pobreza e miséria, eu também não devo ter vergonha. Nossa, que legal, gente. E se o Verbo encarnado não tem vergonha de viver em um lugar de tanta pobreza e miséria, eu também não devo ter vergonha. Pelo contrário, estou feliz com o que Deus me dá. Só não gosto do sofrimento do meu Jesus e da minha mulher. Mas se essa é a vontade de Deus, eu também tenho que gostar. Nossa Senhora, São José é um barato. E assim nosso José se consolava. Estavam ali a noite inteira, né, toda parte louvando a Deus, parte contemplando a beleza e a graça do seu menino Jesus, que confortou a todos e encheu seus corações de alegria, parcialmente descansando no chão. O manto de nosso José servia de cama para o divino menino, porque eles não tinham outra coisa. Depois de ter orado os louvores divinos, nosso José se animou, né, e com a aprovação da sua esposa de Jesus, saiu de casa e foi para o povoado em busca de algo para comer. Encontrou facilmente. Não faltaram aqueles que lhe provinham as necessidades, olha que bênção, e que muito simpatizavam com ele, permitindo-lhe Deus para a consolação do seu servo José. Permitiu isso para Deus permitiu isso para a consolação de José, que embora se encontrasse no meio de um povo idólatra, encontrou naquela cidade caridade que ele não conseguiu encontrar entre os membros de sua família lá em Belém. Olha só como Deus é. Ele já tinha sofrido tanto mal lá em Belém, Deus não quis permitir que ele sofresse também numa cidade idólatra e infiel. Olha só. Depois que o santo encontrou o que era necessário para ele se alimentar, ele e sua esposa, ele voltou para casa muito feliz para comunicar à Divina Mãe, da qual sentiu consolo, e juntos deram graças a Deus. Os santos esposos eram alimentados com muita graça, mesmo que fossem alimentos insignificantes. Elogiavam a divina providência, agradeciam, né, a tanta generosidade que os ajudou, e o nosso José disse à sua amada esposa: Ó, minha esposa, creio que estaremos bem nesta cidade, embora sejam idólatras, e que aqui encontremos o que é preciso para poder viver muito melhor do que em Belém. Nossa, que legal. Ela é a divina, ele é a divina mãe, aproveitou essas palavras para elogiá-la. Bondade e generosidade, para elogiar a bondade e generosidade do seu Deus. E ele disse: Veja como é verdade que Deus tem um cuidado especial por nós. Embora estejamos em um país estrangeiro, não nos deixa de fornecer o que precisamos. E aqui ele começou a falar do belo destino daqueles que confiam em Deus em todas as circunstâncias, porque Deus nunca abandona quem confia nele. Olha que bonitinho, gente. Lindo. Então olharam para o seu Jesus todo feliz e alegre. E o nosso rei comentou isso quando estavam muito necessitados e nem sabiam o que comer. Ele estava mais feliz e alegre do que nunca, demonstrando alegria mesmo naquela tenra idade. Quando mais precisava, é isso que o nosso santo, seu Jesus, amava a pobreza e como ele gostava de se ver necessitado. Pelo que ele estava preocupado em imitá-lo, ele desfrutou das adversidades que enfrentou de todas as coisas. Já foi dito como nosso José fora rapidamente, orou a seu Deus pela conversão dos pecadores e com toda a insistência pediu, sabendo que eram muitos, e nunca se acalmou até conseguir o que queria. Muito mais ele praticou esta grande caridade para com o próximo, quando se encontrou entre esses infiéis.
desejando ardentemente que eles chegassem ao conhecimento do Deus verdadeiro. O próprio pensamento que o santo tinha de se encontrar no meio das pessoas totalmente inimigas de Deus e de que não havia quem o conhecesse e adorasse Jesus, arrancava-lhe lágrimas abundantes dos olhos e ardentes suspiros do coração. Por isso se dedicou a suplicar a Deus pela conversão daquela nação cega. E para isso juntou-se à Divina Mãe, e ambos dirigiram muitas súplicas, na esperança de que Deus certamente as ouviria. Nosso José foi muitas vezes dizer à sua esposa: ó esposa minha, tenho a esperança certa de que Deus dará graças abundantes a esta nação do Egito, tendo escolhido aqui para viver, e quem sabe quanto tempo. E se na sua primeiro lugar ele tem fazer, ter que fazer, é difícil fazer a sua mansão aqui, essa esperança eu amo muito e me dá incentivo para continuar, não sei o quê. Além disso, o nosso Deus recompensa com tanta generosidade tudo o que é feito por seu amor, mesmo as menores coisas. Muito mais compensará essas pessoas que hospedam. E é sabido que existem pessoas que nos farão com razão e simpatizarão com a pobreza em que nos encontramos. Acho que nos farão bem, Que nos farão bem, nos ajudarão. A Divina Mãe responde a ele com prudência e amor, aprovando tudo. Ela também tem os sentimentos do seu santo esposo, do qual ela sentiu muito consolo e foi encorajada ainda mais, e ele, no qual ele sentiu muito consolo e foi encorajada ainda mais, e disse ao seu esposa: ó, minha esposa, quando você observa o nosso modo de viver e de ouvir suas palavras, não pode ser que elas não se movam para amar e desejar estar com você. Basta que uma única pessoa a trate para que cada um passe a admirar suas virtudes ao longo do tempo. Eu acho que é falando bem dela, que basta que alguém tenha um contato com você que vai gostar muito de você, E isso eu não tenho dúvidas de que vai acontecer. E assim você vai aproveitar a oportunidade para esclarecer pelo menos um vizinho que tem uma boa disposição com você. E isso irá então se manifestar a outros e assim obteremos algum benefício para as almas. Está falando da conversão das almas, se eles começarem a evangelizar as almas, Daqueles que o nosso Deus nos enviará para que através de vós se iluminem e conheçam o verdadeiro Deus. E eu mesmo sou miserável, não posso fazer nada de bom com as minhas palavras, com as minhas exortações, mas espero me ocupar com o tempo nisso para tornar Deus conhecido, o Deus verdadeiro, àqueles que me tratarão de mim, aqueles que virão até a mim e que se mostrem apaixonados por mim, pelo nosso Deus, Pelo nosso Deus, por nosso Jesus, Que dará força para o podermos fazer e dar força às minhas palavras para que penetre no coração daqueles com quem eu trato. Então, dá para entender tudo aqui. Mesmo confuso o jeito que tá aqui, essa tradução horrível. Aí você fala para mim, Aline, por que você não faz uma tradução decente para poder mostrar para nós? Eu falei assim, desculpa, gente, eu não tenho tempo. Eu vou falar para vocês, eu não tenho tempo. Eu já fiz o melhor que eu pude aqui, mais rápido que eu pude. O mais rápido que eu pude, porque é o ano de São José. Esse livro vai ajudar muita gente. Eu coloco esse livro como referência para esse tempo de tribulação. E não tem esse livro, não adianta procurar. Em português o livro está pequeno, cortado, um monte de coisa. Então, paciência, a gente vai ler aqui do jeito que está mesmo, tá bom? E eu entendo tudo que está aqui. Eu me alimento desse conteúdo aqui. Não me faz mal nenhum ler esse livro do jeito que está aqui. Então não fique com raiva de mim, não fique pensando mal de mim por causa disso. Que eu faço as coisas mal feitas e tal. Não, eu faço questão de mostrar para vocês aqui. Eu faço questão de mostrar para vocês a dificuldade que a gente tem para fazer as coisas. Mas a gente faz com amor. O que importa é amor. Quando faz com amor, o Espírito Santo ilumina, nos dá entendimento. A palavra de Deus é clara, objetiva. Eu tenho o livro da Vida Íntima do Senhor Jesus Cristo que ajuda, porque é da mesma autora. Então não é muito difícil de entender. Estou lendo também agora, ouvindo também São João, a história de São João, da mesma autora também, da Maria Cecília Baide. Então a gente chega lá, a gente vai entender tudo. Basta você ter boa vontade. Quem tem boa vontade entende que a mensagem oficial aqui é de que São José era um santo daqueles, era o maior de todos os santos que possam existir na Terra, ao lado de Nossa Senhora. E ele, é isso aí, é isso que ele está mostrando aqui. Olha, graças a você, você é maravilhosa.
Então, porque você é maravilhosa, minha esposa, as pessoas que tratarem com a gente, você vai poder evangelizá-las. Eu não tenho muito dom para isso, mas eu espero ocupar o meu tempo na medida do meu possível para fazer alguém conhecer Jesus, para falar bem do meu Jesus. Né? Eu espero que o Senhor me dê forças para me ajudar. Ponto, isso. Não tem, né? E vamos evangelizar essa nação para que muitas pessoas conheçam o nosso Deus, que conheçam o nosso Jesus. Nosso Jesus está aqui. E isso foi. Vocês não têm noção de como o Egito foi abençoado por Deus, por Jesus, na época que Jesus estava lá. Foi incrível. Jesus começou a andar lá no Egito, imagina. Jesus começou a andar pela terra lá no Egito. Foi o primeiro país em que ele pôs os seus pezinhos no chão para andar. Então é muito incrível isso, né? Tem uma mensagem muito simbólica, tem muito profética, né? E que a gente vai aprender muitos mistérios sobre o tempo de Jesus no Egito, lá no céu, quando a gente for para o céu. A gente vai saber muita coisa que Jesus fez no Egito quando a gente estiver lá no céu. Aqui a gente não tem como saber muita coisa. Então é o que está revelado aí pelas nossas místicas, né? A Divina Mãe garantiu-lhe a ajuda divina em todas as suas ações e que teria dado força às suas palavras, né? Que Deus iria ajudar José em todos os momentos para falar do amor de Deus para todos, né? De que nosso afortunado José teve muito esses sentimentos que teve no início de sua estada no Egito cresciam cada vez mais nele, o desejo de conversão das almas, de salvar as almas. Olha só, o desejo de evangelizar as pessoas, de fazer elas conhecer o Deus verdadeiro e amar a Deus verdadeiro. De Jesus ser amado, né? De Deus ser amado. Ué, você experimenta tanto de Deus, tantas graças de Deus, você tem essa experiência com Deus tão grande. José tinha êxtases muito incríveis. Então, quando você tem um relacionamento com êxtases, com momentos de gozo espiritual, que eu já falei aqui no meu canal, quando você vive nesse gozo espiritual, pode acontecer o que vier, que você não se abala. Você esquece todo o sofrimento, passa batido o sofrimento. O sofrimento não dói nada, por causa que você vive na presença de Deus. Quando se vive na presença de Deus e experimenta esse Deus, esse gozo espiritual de Deus, você pode sofrer qualquer coisa, que tudo você consegue aguentar com Deus e agradece. É real isso aí. É real, falo por mim. Mas é uma graça muito grande que você vai recebendo porque você deseja amar a Deus mais do que a si mesmo. E quando você ama a Deus mais do que a si mesmo, quando você é agradecido a Deus mais do que você pensa em você. Então, tendo essa experiência de São José, a gente vai vivendo, vai desejando viver isso. E ele vai passando para a gente essa alegria também de sofrer, né? De passar por tudo que ele passa, né? E ele é muito atacado por demônios, é muito atacado pelo mal, é muito maltratado. Todos nós também somos maltratados. Quantas mulheres são maltratadas dentro de casa pelo marido? E é tudo providência de Deus para lhe aumentar os méritos. Sim, principalmente se é uma pessoa justa, uma pessoa que Deus quer a santidade dela, quer salvá-la. E eu peço para as pessoas muito verem a vida de São José aqui no meu canal, principalmente mulheres, principalmente homens e mulheres que estão sofrendo com o esposo ou a esposa, né, para poder saber lidar com isso, na graça de Deus, como São José lidava. E São José, ele não tinha problema com a Nossa Senhora, mas ele tinha que obedecer a Deus e sofrer, né? Sofrer muitos ataques, muitos maltratos, né? Das pessoas, em toda a vida dele. E como ele lidava com isso? Não se desculpava, silenciava, mas tinha momentos que ele conversava com as pessoas. Aí você conversava do jeito que ele conversava. E ele fala assim, não, você está exagerando, você já está falando mal de Deus. Ah, falar mal de Deus na minha frente não dá. Você pode falar mal de mim, mas falar mal de Deus não dá. Deus não pode. Né? São José é assim, de Deus você não pode, você vai pecar e eu não quero que você peque. Para agora. Olha, é muito incrível, incrível, incrível os exemplos de São José. Incrível. Então a Divina Mãe garantiu-lhe a ajuda divina em todas as suas ações e que teria dado força às suas palavras. Do que o nosso afortunado José teve muita ajuda. E esses sentimentos que teve no início de sua estada no Egito cresciam cada vez mais nele,
O desejo aumentava muito, porque toda a sua felicidade era que seu Deus fosse conhecido e amado. E isso, desde sempre, devido ao grande conhecimento que tinha do mérito do seu Deus e do imenso benefício que havia feito ao mundo ao enviar o seu unigênito para resgatar a todos nós, para nos salvar. A proteção do Pai Celestial, as inefáveis alegrias da vida compartilhada com a Virgem e o Divino Menino, nosso José já tendo se estabelecido no Egito, naquela casinha, como já foi dito, tenta começar a exercer sua profissão de carpinteiro, a fim de obter o necessário sustento, bem como poder dar comida à sua esposa e ao Filho Divino. Que incrível, meu! Que homem maravilhoso! Antes pedia a opinião da Divina Mãe e ela o fazia entender se era vontade de Deus ou não, a dele trabalhar o seu ofício. Que bonitinho, gente! Ou dedicar-se a outra coisa, ele até aceitaria fazer outra coisa, olha só. Ele entendeu que era a vontade de Deus, que ele se dedicasse ao seu trabalho de carpinteiro, e de fato ele começou a trabalhar. Como no começo ele pegava emprestados instrumentos para trabalhar, não tinha nada seu. Às vezes eram dados a eles. Ele recebia os instrumentos dados a ele. Às vezes eram rudemente negados a ele também, permitindo que Deus exercesse seu servo na virtude, na paciência e não sei lá. E, de fato, quando lhe foi negado, o santo se humilhou muito e atribuiu tudo aos seus deméritos. No entanto, voltaria a pedi-lo com grande humildade e mansidão, até que o conseguisse e se prestasse a servir a todos aqueles que lhe faziam caridade de empréstimos, dizendo-lhes que lhes encomendariam o que quer que fosse, que aquele com um bom coração faria isso. Olha só que bonitinho, gente. Na verdade, nosso José conquistou o carinho de muitos com a sua humildade e seus modos gentis. Ele se dedica ao trabalho que nunca faltou, porque o fez não só com muito bem, mas no que se refere ao pagamento, pegou o que era bom para ele sem responder. Ele recebia, gente, no livro conta, que ele recebia o dinheiro que eles dessem. Que eles pagassem, ele recebia pelo serviço. Que incrível, gente, incrível. Como que pode ser uma pessoa tão humilde desse jeito? Nunca vi um santo tão humilde, digno de Nossa Senhora, digno de Nossa Senhora, de ser o esposo dela. E quando seu trabalho foi pago muito menos do que valia, o santo recebeu com caridade e agradeceu-los com tanto carinho como de fato tivesse doado. Pouco a pouco, nosso José foi conseguindo dar algum conforto necessário para o seu Jesus e para sua Santa Mãe, porque gastaram pouco para se alimentar, por isso também receberam frequentemente alguma ajuda por parte dos vizinhos mais amigáveis. E assim foi que ele ganhou com o seu trabalho, e o cansaço começou a fazer o que era primeiro necessário para o seu Jesus e sua Divina Mãe, e depois para que ele precisasse no exercício do seu ofício. Aí depois, aos poucos, ele foi comprando as coisas que ele precisava para trabalhar. A Divina Mãe também fazia trabalhos manuais, que seu José obtinha para ela ou de uma vizinha. E os vizinhos disputavam para poder trazer algum trabalho para ela, não tanto pela necessidade que tinham do trabalho em si, mas para vê-la e ter a sorte de conversar com ela. Nossa, eu também ia querer, pois a fama de sua beleza e virtude já havia difundido a modéstia singular que possuía e, sobretudo, pela admirável beleza e graça do seu divino filho, que, ao olhá-lo, todos se apaixonavam pelo seu amor e invejavam o destino da Sagrada Mãe e por ter tal filho. Lindo, maravilhoso, né? A Divina Mãe, no entanto, permitiu a visita de mulheres vizinhas a ela, mas por pouco tempo. Olha lá, as visitas eram poucas. Olha como Nossa Senhora era. Mas por pouco tempo. Não era ficar batendo papo horas e horas, não. E suas palavras penetravam e tocaram seus corações, e elas partiram não só cheias de amor e consolação, só falava de Deus, mas com o desejo de voltar logo a conversar com ela e por ver o mais adorável de seu filho, que por sua graça e beleza causou a admiração de todos. E mesmo que fossem corações infiéis, apesar de que o amor e a veneração pela majestade do menino sempre estiveram gravados neles, que mesmo sendo tão jovem, e no entanto claramente visto que nele havia algo mais do que nos outros, porque embora era amoroso, alegre e jovial, seu semblante também era muito majestoso e digno de Deus, né? O nosso José não parava de dar esmola aos pobres, olha que incrível, embora também se encontrasse na miséria. Que incrível isso.
e a Divina Mãe rogou-lhe que o fizesse, principalmente quando recebia o pagamento do seu trabalho. Sempre havia a parte para os pobres, sempre havia a parte para os pobres. Nossa, que exemplo de família, gente, que exemplo de família. Assim como o trabalho que sua esposa fazia, também ela dava esmola. Embora o nosso José se dedicasse ao trabalho, nunca cessou os seus habituais exercícios de rezar e rezar os louvores divinos juntamente com sua esposa. Nunca parou de rezar. Nunca parou de rezar. Que exemplo! Às vezes, cansado, ele ia até sua esposa e compartilhava com ela o cansaço com ela, né? Pegava Jesus nos braços, inspirado por ele mesmo, o sortudo José recebia com toda a humildade, considerando-se indigno de tanto favor, e depois de o ter abraçado, sentiu-se completamente revigorado e fortalecido no cansaço. E sua alma sentou-se com alegria, todo consolado, desfrutou do seu amado Jesus, de quem recebeu muitas carícias infantis, pelas quais caiu em êxtase por felicidade. E então, agarrado pela força, pelo impulso do amor, ele pressionava seu peito e o beijava, ora de pé, ora de, deitado, sentado. E o divino infante manifestou grande alegria, sorrindo com as carícias amorosas que seu José lhe dava. Que bonito, gente. Que lindo! Muitas vezes o santo foi obrigado a devolver prontamente o seu Jesus à Divina Mãe, porque não suportava o impulso de amor e a incomparável consolação que sentia na sua alma. Olha, tão forte que ele sentia que ele voltava para seu Jesus e disse-lhe que o entregasse um grande coração para poder receber a torrente da grandeza do seu amor. Nossa, era tanto amor que ele até passava mal. Olha só, até passava mal, né? E tal, e ele devolvia para a mãe, que abraçava e acariciava o menino, tal. Ao vê-la, ela se atirou com gesto de querer que São José, ele queria São José. Jesus queria São José. E a Divina Mãe imediatamente o deu, né, a ele, eu acho que era isso. Então o santo cai imediatamente em êxtase de felicidade. Então, quando voltava-se, chorava baixinho e dizia: São Jesus, ó Jesus, meu amor, onde está meu miserável? Onde está, meu miserável? Muito obrigada. Ai, meu amor, como eu sou miserável. Muito obrigado, né? Tipo assim, eu acho que é isso. É uma grande coisa que você se digna a vir a mim quando eu peço. Mas para vir até mim por vontade própria espontânea. Ai, Jesus queria ele mesmo, ó. Jesus ia por vontade própria espontânea pedindo São José para ir para o colo de São José. É isso mesmo, eu entendi certinho. E também mostrar o desejo por isso. Ó, isso é demais. Jesus vim para mim porque eu quero, que ele quer vir, não é eu que estou querendo, ele que quer vir no meu colo. Ai, meu Deus do céu. Mas o que vou fazer por ti, meu querido bem? Aqui todo está, todo o meu ser. Faça de mim o que quiser, porque sou todo seu. Ai, meu Deus, faz para mim também, Jesus, para mim também. E enquanto dizia isso, o divino infante fixou nele seus olhares amorosos em um ato comovente, mostrando-lhe o quanto gostava de suas expressões amorosas. O santo fez então um berço, onde seu Jesus pudesse repousar, com tudo o que fosse necessário para que se sentisse bem, e a Divina Mãe colocou ele nela quando ela estava ocupada preparando comida, e quando trabalhava ficava perto dele, porque enquanto trabalhava olhava para ele e contemplava no berço, né? Quando José veio e encontrou deitado no berço, prostrou-se no chão e idolatrava. E se estava dormindo, começou a contemplá-lo junto com sua esposa e olhando com atenção, espantados, diziam entre si: Ele é o unigênito do Pai, o Messias prometido, o Verbo divino, dono do universo, e está aqui em sua frágil humanidade. Que lindo! E voltando-se para a esposa, dizia: Que sorte a minha esposa! Você ter vestido ele com carne mortal. Através de você, o infinito tornou-se o infinito imortal se tornou mortal e finito, entendendo o incompreensível. Que grande sorte! Né? Que grande sorte você ter colocado carne mortal nesse Deus, né? Ter dado vesti-lo em carne mortal, falando para ela: ó, dignidade incomparável de você ter sido escolhida como mãe de um Deus. Que lindo, ele contemplando Nossa Senhora, né? A sorte dela, a alegria dela, a graça dela. Que lindo isso, gente. E enquanto ele declarava isso, o divino menino acordava e fixava o seu olhar amoroso, ora na sua querida mãe, ora no São José,
E ali ficava num gesto majestoso, mas ao mesmo tempo amável e ardente. E eles viram a majestade de seu Deus sobre a frágil humanidade. E então juntos eles cantaram algum hino de louvor a Deus, humanado, ao Deus humanado, que sabiamente compôs a Divina Mãe. Às vezes, quando estava se alimentando, tendo a Santa Mãe em seus braços o Filho Divino, ambos eram invadidos por um conforto maior do que o normal, ao olhar para o rosto majestosamente belo de Jesus, de modo que ambos caíam em êxtase, sem ser capazes de se alimentar, e assim ficavam por um bom tempo, servindo apenas como um refresco para o corpo, pois quando voltavam do êxtase se sentiam saciados como se tivessem comido muito, né? Esplendidamente alimentados pelo duplo bem que receberam, juntamente agradecimentos por tudo que receberam. Deste modo, a Divina Mãe e José mostraram-se muito gratos ao seu Jesus pelas graças com que lhes partilhava e que eles estavam prontos para, né, receber mais graças maiores, novas e melhores, maiores, né? Eles queriam mais, eu quero mais, que geralmente são fornecidos por seu amor, né, pela graça de Deus. Entre os muitos consolos de que gozavam, não faltou também amargura, porque Deus queria que eles adquirissem grandes méritos, que se adquirisse com sofrimento, pelo que muitas vezes acontecia que o menino divino estava no berço, privando-se do conforto que sentia nos braços de sua Santa Mãe e de José, e ali chorava amargamente. A Divina Mãe o via e tinha a ordem de não o pegar, porque ele falava: eu não quero que me pegue. Pelo que ela se colocava de joelhos, chorando, também ela junto com Jesus. Nosso José também ficou ali com lágrimas, despejando lágrimas amargas ao ver o seu Jesus naquele estado e sua amada esposa, e suspirou e quis saber a causa do choro. E a Divina Mãe disse a ele que isso se devia aos pecados da raça humana e porque o Divino Pai estava gravemente ofendido. O coração de nosso José foi ferido quando viu seu Jesus inocente chorar, e ele chorou também inconsolavelmente e amargurou-se, pensando que também contribuiu para fazer o divino menino sofrer com seus pecados, com suas faltas, e por isso foi humilhado com o seu rosto no chão, pedindo perdão ao amado Jesus, suplicando-lhe que se dignasse a carregar toda a dor e amargura e que pararia de orar, o seu coração não aguentava. E ele respondia: ó meu querido Jesus, ó divino meu Salvador, pare de chorar e deposite toda a sua dor na minha, no seu José. Eu que tenho que chorar, porque eu sou culpado e não você que é inocente. Olha, gente, é isso que a gente tem que fazer na hora que a gente repara Jesus. A gente tem que falar isso. Eu que tenho que chorar enquanto o Senhor está chorando. É eu que tenho que chorar. Tá vendo? Então ofereceu ao Pai divino as lágrimas do seu Jesus, assim instruído pela Divina Mãe, em reparação pelas ofensas que recebia do mundo. Então, quando o seu Jesus chorava, eles choravam, né, e olhava para o aflito José, e olhava para eles com compaixão, para que procurasse consolação e pena deles. Esses olhares feriam o coração do nosso José, que queria consolar e não sabia como, e sentia que estava destruindo seu coração. Então, voltando-se para sua esposa, disse a ela, para tentar entender sua vontade, o que ele queria e o que ele poderia fazer para consolá-lo. E a Mãe Divina, que já sabia de tudo, disse que queria que o seu Divino Pai fosse conhecido e amado por todas as criaturas. Então é isso que Deus queria, isso que Jesus queria. Que o Pai Divino fosse conhecido e amado por todas as suas criaturas. Então vou parar por aqui, que é grande, ó. Não tem, não, é muito grande, tem muita coisa. Olha, é grande, mais de 300 páginas, gente. Olha que é muito grande, gente. Ó, ó, ó. Tá tudo em italiano e aí traduz. Aí eu clico aqui, traduz para o português, tá bom? Aí depois eu acho onde eu parei, porque eu não sei mais onde eu parei. Ai, meu Deus do céu, onde que eu parei? Tá bom, mas aí a gente vê depois, não tem problema não, a gente tem paciência. Com Jesus vale a pena toda a paciência do mundo. Para Jesus vale a pena fazer esse trabalho mesmo com toda a dificuldade que a gente encontra, tá bom? É isso. Amém? Fiat. É o meu jeito de viver um pouquinho o que Jesus vive, né? O que São José viveu. É o meu jeito de amar a Deus.
né, lendo esses conteúdos. Jesus gosta muito que eu leio, porque eu estou fazendo exatamente isso, que o Pai seja conhecido e amado por todos, através desses conteúdos que ninguém conta, que ninguém lê, porque vê dificuldade e prefere não fazer, mas eu faço mesmo com dificuldade. Amém? Deus abençoe você, até mais. Fiat.